A última frase que Jesus fez quando ele dialogou com aquela mulher samaritana, quando ele pediu água à mulher, e ele falou que poderia oferecer uma água que nunca mais ela tivesse sede, chegou a hora que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. A grande questão é o que é adoração. Muitas vezes confundimos a adoração com esse momento específico de louvor. Quando levantamos as mãos, quando fechamos nossos olhos, quando declamamos um hino de louvor a Deus, quando estamos envolvidos durante o culto, nós muitas vezes acreditamos que esse momento é um momento de adoração. Mas a adoração vai além do ambiente eclesiástico, a adoração vai além do ambiente da igreja. Aliás, toda e qualquer ação feita por nós, que tem um fim único, que tem um objetivo único, que tem o início e o fim, na glorificação, no louvor, na adoração, na gratidão a Deus, tudo isso é adoração. Que vai além desse momento de culto, que vai além desse momento de reunião dentro da igreja, que vai para todos os locais aonde você exerce uma função. É aqui na igreja, mas também é na sua casa e principalmente no local de trabalho. E é isso que eu queria trabalhar hoje nesta manhã agora já tarde. Adoração dentro do seu serviço. Adoração dentro do local do seu trabalho, que vai além desse momento em que ficamos aqui. E a grande questão é como eu posso adorar dentro do meu trabalho, como eu posso glorificar a Deus, como eu posso glorificar e louvar e ser grato a meu Deus numa ação minha dentro do meu trabalho, sabendo que ali no meu trabalho eu perco a noção da minha relação com Deus e de que eu estou fazendo para Deus. Comumente, e isso faz parte também da cultura mundana, da cultura da nossa sociedade, no meu trabalho, eu faço para quem? Para ganhar? Para o meu sustento. No trabalho, eu tenho as minhas habilidades, que eu as utilizo para que eu possa ser bem-sucedido no trabalho. E ali nós perdemos muitas vezes a noção que o talento, o dom que você exerce para que seja bem-sucedido no seu trabalho, foi dado por quem? Por Deus. Aliás, de modo geral, a vida foi dada por quem? E, portanto, tudo que nós fazemos tem um fim único. Aliás, tem um início gerador, que é o próprio Deus, e tem um fim único, que é a sua glorificação, adoração. O salmista, Davi, ele fala exatamente isso. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, o que seria de quem? Israel. E você pode tirar Israel, pode colocar o seu nome nesse momento. Paulo aos Colossenses, ele fala, porquanto nele quem? Em nosso Deus foram criadas todas as, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, tudo foi criado para quem? Para Ele, por Ele e para Ele. Então, todas as nossas ações nascem do trono de Deus para ter uma visão mais concreta, mas tem nele o fim da sua glorificação. Você e eu fomos criados por Ele e para quê? Qual é o fim? A glorificação dele. Começa nele e termina nele. Só que, amados, o que Paulo fala sobre
a nossa relação com esse mundo, com o mundo espiritual. Quando nós nascemos bonzinhos, nascemos limpinhos, nascemos sem pecado, ou o que ele fala sobre a relação nossa com o pecado? Que todos adquirimos, todos nascemos em pecado. Somos gerados em pecado. Todos nascemos destituídos da graça e da glória de Deus. Então há um conflito, meus amados, claro entre essa noção de adoração que eu tudo faço, que nasce no coração de Deus e que se desenvolve para a sua glorificação, a sua adoração, o seu louvor, com algo que o pecado gera em nossos corações, que é o antropocentrismo, a visão eu-centrado, o egocentrismo. E não adianta a gente aqui falar que nós somos humildes, que nós somos, não temos ciúmes, não temos inveja, não temos orgulho, porque nós somos gerados nisso. Nós somos gerados nesse mundo em que o ego, em que eu preciso estar no centro das atenções. Quem é mãe aqui? Levanta a mão, quem é mãe? Quando o bebezinho, você deixa de dar atenção ao seu bebezinho, com 5 meses de vida, o que ele faz? Ele quer toda a atenção da mamãe naquele momento. E aí a mamãe fica horas e horas sem dormir para dar a atenção. Principalmente quando a gente está carregando o nosso filho. Aí o Arthur foi bastante assim, né, Patrícia? Vê se é igual com vocês. Carrega, dormiu. Aí vai com cuidado lá no bercinho. Está colocando... É assim, não é? Foi assim com o Heitor, Tiago? Ainda é. O Arthur é assim. Esqueceram de mim. E para aprofundar essa tensão entre o objetivo nosso nesta terra, quando fomos criados por Deus, que é a sua adoração, que é a adoração exclusiva dele, pautado no princípio do grande mandamento que Jesus nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, pautado nesse princípio, o início e o final é para Ele, é tudo Ele é exclusivo, é para Ele que fazemos as coisas, independente se seja na igreja ou seja no nosso trabalho, é Ele que tem que ser glorificado. A grande questão que se aprofunda essa tensão entre esse princípio de adorá-lo e o meu ego, aprofundado pelo pecado. E longe da igreja, essa tensão se aprofunda. Porque no correr e no cotidiano do nosso dia, nós nos esquecemos que quem deu respirar para nós foi Deus. Quem dá força para você é Ele. Que quem dá o talento e o dom em cada profissão é Ele. Que as coisas acontecem por Ele. E nós acabamos sendo, eu vou falar uma palavrinha meio conceitual, chamando de deístas. O que são os deístas? Deus nos criou. Pode ser o Deus pessoal que nós acreditamos, ou pode ser uma força da natureza, o universo. E falou assim, ó, Evandro, te vira aí. Ó, irmãos, se virem aí. Eu vou ficar aqui, ó. O dia que vocês quiserem, eu estou aqui. O Deus que nós cremos é o Deus Emanuel conosco, é o Deus presente diariamente, que tem um propósito em nossas vidas. Só que essa tensão entre o princípio que Jesus nos pede, que é glorificar a Deus exclusivamente a Ele, que tudo nasce nele, que tudo termina nele, e que toda a atenção e louvor é para Ele,
e entra nessa tensão do nosso pecado, por conta do orgulho, da inveja, do ciúme, do egocentrismo, do antropocentrismo, está uma coisinha chamada tentação, que é a ação de Satanás sobre as nossas vidas, que nós não vemos, mas precisamos compreender. Por isso, para nós entendermos a nossa adoração no nosso serviço, seja serviço doméstico, seja serviço no trabalho, eu queria que nós entendêssemos a ação de Satanás na tentação. Porque é ali que ele vai potencializar essa nossa relação com o pecado. É ali na tentação, e é isso que nós precisamos compreender, é ali na tentação que ele vai fazer de tudo para você tirar essa ideia de que tudo nasce em Jesus, em Deus, e tudo termina nele. Ele vai fazer com que você tenha essa ideia que tudo nasce por acaso, que tudo nasce, pode nascer em Deus, mas precisa terminar no seu ego e no seu orgulho. Eu queria convidar a você a abrir a Bíblia no livro de Mateus. Agora vai começar a pregação. Agora só foi uma introdução. A Bíblia é um livro fantástico, meus amados. E muitas vezes a gente quer escutar de profetas que aí falam: nossa, eu visitei o inferno e lá eu vi, e fui lá e desci às profundezas e vi assim, assim, assado. E muitas vezes nos esquecemos de ler, e nós vamos estudar bem breve a metodologia de Satanás. Mateus capítulo 4, falei 3, mas é 4, e vamos ler do verso 1 ao verso 11. É um texto que todos já leram, mas nós vamos ler de novo. Lucas também fala um pouquinho sobre isso, mas a gente vai no texto de Mateus. E eu queria que você compreendesse o seguinte, voltando aqui. Há um princípio que nós fomos criados para quê? Para o louvor e glorificação de quem? De Deus. No meio do caminho surgiu o pecado. E o pecado produziu o que em nós? Um distanciamento dessa visão. E agora o foco não é mais na glorificação de Deus, mas na nossa autoglorificação. Para que o nosso ego seja satisfeito, para que nós possamos ser autônomos. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu? Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em quê? Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que nos sustenta. Então o diabo levou a cidade santa, a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, e disse-lhe: se tu és de fato o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos anjos darás ordem ao teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Agora vamos para o 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor. Agora é a cartada final do diabo. Verso 8. Agora o diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe
todos os reinos do mundo e a glória deles. Então Jesus, e lhe disse, eu te darei tudo isso. Em algumas traduções fala, se somente prostrando-se e me adores. Ou aqui nessa tradução, eu lhe darei tudo isso se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele lhe prestará culto. Então o diabo o deixou, e vieram quem? Os anjos, e passaram a... Feche os teus olhos. Bondoso Deus, somos gratos, ó Pai, porque estamos aqui na Tua presença, mas mais ainda na reunião dos santos. Estamos aqui sedentos da Tua palavra, estamos aqui, Senhor, solicitando que o Teu Espírito, Senhor, conduza os nossos corações, as nossas mentes, ó Senhor. Que não sejamos nós, mas que nós possamos entender de fato a partir dessa palavra, Senhor, que tudo nasce em Ti, tudo é para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender esse princípio. Nos ajuda a compreender, Senhor, que estamos aqui para Te servir, ó Pai. Estamos aqui para Te adorar. Estamos aqui, Senhor, para estar no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, tudo na Bíblia tem uma palavrinha chave, que é contexto. Então, quando nós vamos ler algo, a gente tem que entender o contexto, da onde esse algo está inserido. E há dois contextos próximos, tanto no livro de Lucas quanto no livro de Mateus, que é um pouquinho anterior à tentação. Lucas, ele não conviveu com Jesus. Tudo que ele vai escrever sobre Jesus, ele vai ouvir dos apóstolos, dos discípulos. Então Lucas, ele é mais acadêmico, ele vai mais na pesquisa, ele vai se aprofundar mais no estudo das biografias, das genealogias. E aí, ele vai, antes de falar sobre a tentação de Jesus, ele vai fazer uma genealogia de Jesus no final do capítulo 3. O capítulo 4 de Lucas fala da tentação. No capítulo 3, ele vai falar um pouquinho da genealogia. Só que Lucas vai fazer uma genealogia ao contrário. Não sei se vocês já perceberam ao ler a genealogia de Lucas. Ele vai fazer a genealogia ao contrário. Ele não vai começar lá, Adão casou-se com Eva, aí nasceu os filhos, e aí vai fazendo uma genealogia crescente. Ele vai fazer uma genealogia decrescente. Começando com Jesus, e aí vai falar quem é o pai do pai, e assim por diante, até chegar no verso 37 e 38, que ele vai dizer o seguinte: Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Maleleel, Maleleel de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão que é filho de Deus. Vocês perceberam? Ele começa com Jesus e vai dizer, Adão, que é filho, que é de Deus. E aí ele começa sobre a tentação. Mateus, curiosamente, não vai fazer a genealogia antes da tentação, mas ele vai falar sobre o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, há algo miraculoso que não precisava fazer com que Lucas, como Lucas escreveu a genealogia. O que vai Mateus escrever? Que quando Jesus foi batizado por João Batista, o que acontece? Os céus se abriram. E uma voz veio do céu dizendo, este é o meu filho amado a quem eu me comprazo. Mateus não precisou fazer a genealogia, porque ele viu de fato o céu se abrir, e ali testificou que aquele homem é o Filho de Deus. Há três coisinhas mais simples na pregação do Evangelho.
Quando nós formos pregar o Evangelho, não prega sobre sábado. Não pregue sobre obras, obediência. Pregue 3 coisinhas. Que eu e você nascemos no pecado. Estamos destituídos. Aí você fala conforme o contexto. Você pode falar, você está indo para o inferno, meu irmão. Ou você pode, olha, nós precisamos conhecer aquele que é capaz de tirar o pecado do mundo. Quem é? E quem é Jesus? É apenas um homem? Não, ele é o Filho de Deus, Emanuel, o Deus conosco. E mais uma terceira coisinha. O que esse Jesus, que é o Emanuel, o Filho de Deus, o Deus conosco, o Deus encarnado fez? Morreu. E é esse ato miraculoso de Jesus que produziu o quê? A salvação. Veja que nesse processo de pregação do Evangelho eu preciso dizer que Jesus é o Filho de Deus. Agora volta para a tentação. Qual foi a primeira coisa que Satanás questionou de Jesus? Se tu és o Filho de Deus. A grande questão é quantas vezes Satanás faz esse questionamento para mim e para você, dizendo se nós somos o Filho, se nós de fato cremos que Jesus é o Filho de Deus. Quantas vezes o inimigo coloca em nossos corações, questionando se de fato Jesus fez aquele ato miraculoso. Pelo contrário, ele tenta tirar a obra de Cristo, que é a obra miraculosa, e dizer, a salvação está em vocês. São vocês que conseguem ser salvos. Vocês são capazes. E veja que Lucas e Mateus relatam, Jesus estava com fome. Não pense que Jesus estava tranquilo depois de sair de uma picanharia, comendo tranquilo. Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Jesus estava ali na maior extremidade, no limite humano de surtar de fato. E ali ele recebe as das piores tentações. Aliás, sobre essa tentação, se de fato ele era o Filho de Deus, se de fato ele estava ali para servir ao Deus poderoso, aconteceu em toda a peregrinação de Jesus. Inclusive na sua crucificação. Lembram-se o que de fato o ladrão falou para Cristo? Se tu és Filho de Deus, nos salve. O que aquele homem do Sinédrio falou para Jesus? Tu não és o Filho de Deus? Se liberte daí. Satanás quer tirar do nosso coração que Jesus é o Deus conosco. Satanás quer tirar do nosso coração que Jesus nos conduz. Satanás quer tirar do nosso coração que é Jesus que nos leva, que Jesus tem um plano, e ele quer dizer, vocês são autônomos, vocês podem viver da maneira que quiserem, vocês podem viver do jeito que vocês querem. Agora ele é ladino. As 2 primeiras tentações, ele faz de uma maneira extremamente espiritual. Ele vai usar textos bíblicos. Ele vai usar no campo de Jesus. Ele vai usar na estratégia de Jesus, na linguagem de Jesus. Ele vai usar textos bíblicos descontextualizados, fragmentados. E a ideia aqui é mais ou menos assim, peraí Jesus, você não é o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, o que você está fazendo aqui? Se tu és o Filho de Deus, por que nasceu numa estrebaria? Se és o Filho de Deus, por que nasceu junto com bois e cabras? Você merecia um palácio. E eu queria que vocês entendessem que Jesus naquele momento estava no limite humano. Já ficaram um dia sem comer? A pergunta é, já ficaram um dia sem comer, sem ter a perspectiva do que comer? E é que Satanás é como se estivesse falando assim, cadê o seu Deus agora? O seu Pai? Ele nem um pão te ofereceu? O máximo que ele está te oferecendo é pedra. Agora Jesus, eu estou libertando a sua mente. Liberte-se, Jesus. Você é poderoso.
Está vendo aquelas pedras? Você é poderoso. Se realmente é você o Filho de Deus, você é poderoso e você pode. Transforma aquela pedra em pão e acaba com o seu sofrimento, Jesus. Quantos de nós vamos procurar em signos, vamos procurar em outras religiões, vamos procurar em profetas falsos, em igreja que dizemos que é poderosa, a nossa cura? E não cremos que de fato Jesus é o Filho de Deus e está cuidando de nós, mesmo nessa igrejinha pequena. Queremos sempre materializar as coisas. Aí ainda, Jesus fala, não, peraí, está escrito. Você quer falar então, você quer falar sobre, na minha mesma linguagem? Eu vou falar, está escrito, não é isso não. Nem de pão viverá o homem, nem de todo pão viverá o homem, mas a palavra que vem de Deus. Aí o diabo, peraí, levou na cidade santa. Ainda está no tema de Jesus, no tema da religiosidade. Levou Jesus na cidade santa, na parte mais alta do templo. Quem não quer gerar uma igreja? Quem não quer ter honras e glórias de dizer, eu construí esse templo? Quem não quer ter honras e glórias e aplausos humanos de dizer, você é um grande líder espiritual, você é um grande líder religioso? Só que o pobre Jesus está morrendo de fome. O pobre Jesus nasceu num local simples, no meio de bois, no meio de vacas, no meio de estrume, no meio de cheiro ruim, numa cidadezinha simples, longe da pompa de um castelo, longe da pompa de um local dos grandes reis, da qual ele merecia. Ele é o próprio rei, é o nosso Deus que está ali. É como se Satanás estivesse dizendo, Jesus, abra sua mente. Você vai aceitar esse plano do seu pai? Que pai é esse que lhe traz para o sofrimento? Que pai é esse que lhe trará para morrer numa cruz? Aí Jesus responde, também está escrito, nem não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo falou, peraí, vou sair agora do campo da mesma linguagem desses crentes, agora eu vou falar a minha linguagem. Aí o diabo fez o quê? Levou a ele num monte muito, e mostrou todos os reinos desse mundo. Jesus, olha esses reinos, o povo vai te aplaudir, o povo vai te reverenciar de fato. Você quer morrer numa cruz para quê? Ninguém tá nem aí para você, só 11. E um desses 12 te traiu. É como se Jesus, o inimigo estivesse falando para Jesus, Jesus, você vai morrer dessa maneira sofrendo, para quê? Para todo mundo virar as costas para você? Para Pedro te negar? Para os discípulos virarem as costas para você? Para quê, Jesus? Olha isso. O povo vai te aplaudir de pé. Você vai ser honrado, você vai ser aplaudido, você vai ter milhares de amigos, você vai ter tudo disponível para você. Para que morrer numa cruz que as pessoas não estão nem aí para você? No século 21, vão virar a cara para você, não vão ter compromisso com as coisas, não vão querer nada com as coisas, as pessoas não estão nem aí. Jesus, não é mais fácil, Jesus, você olhar, olha só, faz uma única coisa, dobra os seus joelhos para mim que eu te entrego tudo. Veja, eu te entrego os reinos desse mundo, e o seu pai, uma cruz. Novamente Jesus diz, está escrito. Eu queria que nós entendêssemos a metodologia da tentação de Satanás. Ele vai utilizar conosco elementos evangélicos para nos tentar.
Ele vai utilizar a Bíblia, fora do contexto, desfragmentada, para que eu e você caiamos. Coisas erradas que fazemos, ele vai dar soluções e justificativas dentro da Bíblia para dizer, não, está tudo certinho. Não é o que estão tentando fazer por aí? Não, não tem problema não. Era só para aquele tempo. Era só para aquela época. Hoje não vale mais nada. Hoje o que vale é o contexto de hoje. Pode tudo. Ele vai tentar justificar pela palavra que eu e você estamos certos. No fundo, o que Satanás quer é que você perca essa noção de adoração e obediência a Deus e que você viva de acordo com você próprio. Só que tem um detalhe. A Bíblia é bem clara. Ou você serve a Deus e não pense que você está servindo a você próprio. Você está servindo o Satanás. Ou é um, ou é outro. Se hoje você escolher viver sobre a sua autonomia, esqueça, você não tem autonomia, você vai viver sob a autonomia de um inimigo. E uma coisa importante. Em todos os momentos, em primeiro lugar, queridos, só um parênteses aqui, Jesus não fica tirando e dialogando e conversando com Satanás aqui, como acontece por aí. Satanás fala, transforma em pedra, está escrito. Ele não fica, quem é você? Qual é a sua origem? Aonde você mora? O que você faz? Eu te comando. Está escrito, pá. Ah, mas olha só, a cidade santa, está escrito. Mas olha esses reinos, está escrito. Satanás tem uma arma poderosíssima que Paulo fala que é a nossa espada, que é a palavra de Deus. Se vier o pensamento do inimigo, situações que fazem você descrer de Deus ou achar que você tem autonomia na sua vida para você fazer o que quiser, é simples. Inimigo, está escrito. Essa é a maior autoridade que nós temos para combater a ação do inimigo. E para nós finalizarmos, o que isso tem a ver com a adoração dentro do meu trabalho, seja na minha casa, seja onde eu trabalho? Quando eu entendo que tudo que eu sou nesse momento é criado por Deus e para Ele e para a sua glorificação e adoração, eu compreendo que eu preciso viver não apenas na igreja, mas em todos os locais sob a ética cristã, ou seja, sob a ética da palavra. Sob a sua ética. E aqui tem uma série de implicações. Primeiro, quantos de nós já sofremos ou recebemos ofertas de descumprir regras e leis dentro do trabalho para sermos beneficiados? Se aceitamos é porque perdemos a noção de que o trabalho que eu tenho naquele momento foi dado por Deus, então eu preciso glorificá-lo. Uma outra coisa. Quando vivemos sob a égide da palavra, e entendemos que a glorificação final e o que eu faço lá no meu trabalho, por exemplo, como professor, é para Deus, eu vou ter um respeito pelos meus alunos, eu vou tratá-los com respeito, eu vou tratá-los com ética, eu vou tratá-los de acordo com a legislação, eu vou saber fazer de maneira correta, eu vou tratar bem as pessoas que estão ao meu redor, eu vou fazer um trabalho digno que Deus merece. E isso tem um impacto no segundo grande mandamento que Deus nos propõe. Qual é o primeiro? Amarás a Deus sobre... E esse impacto tem na vida das pessoas que estão ao seu redor. É tão triste quando alguém, eu escuto, e o fulano é evangélico.
fez tal coisa, e o pior, ele é evangélico. É tão triste, dói muito no meu coração, porque somos nós também evangélicos. Mas ao mesmo tempo é tão reconfortante, ou confortante, ouvir, puxa, também ele faz isso de maneira honesta e justa, porque ele é evangélico, ele é cristão, ele é crente. E aí cumprimos a função nossa, que é ser sal e luz neste mundo. Eu queria que vocês buscassem e se aprofundassem nessa metodologia de Satanás que está aqui tanto no 3 meses, tanto no capítulo 4 de Mateus e Lucas. A maneira como ele, o modo diferente, a forma como ele propõe as suas tentações nas nossas vidas. Para terminar, esqueci de falar, eu queria que vocês saíssem daqui com essa palavra. Sofrimento não é sinal que nós estamos desgraçados. Sofrimento é uma coisa ruim, mas também uma coisa boa. Muitas vezes o sofrimento vem em nosso coração e nós somos taxados, vocês estão em pecado, você está nisso, o que você está fazendo, como aconteceu com Jó. Veja que Jesus saiu do batismo, que é o momento ápice de um crente, é ou não é? Quantos gostariam de se batizar de novo aqui? Mas não pode. Só se for na outra igreja lá, nossa co-irmã aí. Não pode. E ele foi levado para a pior das provações da vida dele. Então, provação não é sinal que você é desgraçado. Provação é sinal de que você é amado por Deus. E é isso que eu gostaria que nós saíssemos daqui, sem perder esse fio, de que adorar a Deus não é só nesse ambiente, ou levantar as mãos, ou cantar, ou ler, recitar um verso. Adorar a Deus é na sua completude, principalmente longe dos olhos dos irmãos e dos pastores, das pessoas que estão ao nosso redor. É tão triste quando a gente ouve alguém, eu não quero que o meu pastor saiba o que eu fiz. Só que eu quero dizer, meu querido, seu pastor não vai te salvar não. Deus já viu há muito tempo. Porque perdemos a noção de que adoração é em espírito e em verdade. Não é só nesse ambiente, é aqui, é na nossa casa, é na rua, é no ônibus, é no Uber, é no táxi, é no nosso trabalho. É nisso que as pessoas vão enxergar. Esse é filho de Deus, esse é crente, na linguagem popular. Puxa, olha só como ele é. Nós levamos as marcas de Cristo em nossas costas, em nosso coração. Tenha isso. E saiba que em todos os momentos, e termino aqui, todos os momentos Satanás vai fazer que você perca essas noções. Que Jesus tem o controle sobre a minha vida. Que eu e você somos servos de Cristo. E portanto, Ele é o nosso Senhor. E portanto, Ele controla a minha vida. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é mais o meu respirar, é o respirar de Cristo. Não é mais meu sangue pecaminoso, é o sangue de Cristo vertido naquela cruz. Ele vai tentar tirar isso do seu coração. Mas Ele não vai falar assim, Deus não existe. Ele vai falar assim, olha, vamos ver se vocês lembram. Come essa fruta. Não, se eu comer, Deus não quer. Não. Sabe por que Ele não quer? Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. Pode sim. Sabe por quê? Sabe que você está passando por isso? Porque Ele não é de fato o seu pai. Sabe por que você está passando por isso? Porque Deus não cuida de nós. Sabe por que você está passando por isso? Porque você não fez isso. Você é uma pessoa que é má. Deus não está nem aí para você. Todo vai tentar colocar isso no nosso coração. Vai tentar colocar isso no seu coração. É mais
mais essencial do Evangelho, que Jesus é o Deus conosco. E estará conosco todos os dias, até a sua volta. De que Ele venceu o mundo, nós vamos sofrer tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci. Nada neste mundo nos separará do seu amor. Nada nesse mundo. Mas Ele vai tentar tirar isso de você. Para quê? Para que você tenha a sensação de que eu sou o cara. Eu vou andar com as minhas próprias pernas. Isso é apenas uma sensação. No fundo, quando nós dizemos para Deus, eu quero andar com as minhas próprias pernas, eu não quero ter compromisso nenhum com o Evangelho, eu não quero ter compromisso nenhum com a igreja, eu não quero ter compromisso nenhum com nada, eu estou dizendo, estou dando uma carta em branco para Satanás. Desculpa falar dessa maneira muito dura, mas é assim. Tivemos um tempo muito grande fora da igreja, e depois tivermos um tempo para testemunhos, muitos aqui tiveram, eu não estou falando que é a igreja que salva, mas a igreja é o local que Deus nos chamou para nos congregarmos, precisamos estar congregados. Patrícia e eu tivemos muito tempo fora de igreja, e foram os piores anos da nossa vida. Dá uma sensação de liberdade, mas foram os piores anos de nossa vida, porque nós não temos noção de perspectiva de futuro. Ele aqui dá a honra, mas lá depois ele te derruba. Então nos aprofundemos no quê? Palavra de Deus. Porque está escrito. Está escrito. E assim, continuamos. Quero só terminar, Patrícia, pode vir aqui. Quero dar um testemunho, tia, da tia Jurema. Lá em Itararé, há muito tempo atrás. Muitos já ouviram, mas alguns não escutaram, eu vou dizer para vocês. Uma certa senhora tinha uma filha, a senhora católica tinha uma filha, e a filha ficou endemoniada. Você lembra disso, tia? Ela ficou endemoniada. E chamaram a tia Jurema. Veja a importância da nossa relação com a comunidade. Chamaram uma pessoa que, na visão delas, tinha influência para de repente resolver o problema, porque era cristã. Chegou lá, disse que ela viu a cena de uma mulher forte, gorda, e a menina magra, e a moça não conseguia segurar a menina. Diz que a menina até levitava. E aí, a tia Jurema chegou e começou a cantar. Morri na cruz por ti, e que fazes tu por mim? Aí, o diabo que estava no corpo daquela mulher começou a chorar. Eu não sabia. Eu não sabia. Jesus morreu. Eu não sabia. O que a tia Jurema fez? Podia trocar ideia com o fulano. Está escrito. Jesus morreu na cruz e você está acabado, finalizado, sem perdão. E Nali falou: eu saio agora, mas eu volto depois. Diz que o meu avô chegou no dia seguinte, lá com aquele, acho que o baqueira e tal. Diz que chegou e falou assim: meia tigela, veio tomar cerveja com a gente? Né? Foi, tia? Tipo, a tia Jurema que me contou. Mas é verdade. Ele vai ludibriar você. Isso é real, meus amados. Está no mundo espiritual, mas ele vai ludibriar. Há uma única solução. Se apeguem a isso. A palavra. Se apeguem a Deus. Pedindo para Deus tirar muito esse telefone do meu coração. Eu estou pedindo muito para Deus tirar a televisão da minha vida e colocar mais palavra no meu coração, mais vida piedosa, mais vida em função dEle, para Ele e nele e para Ele. Fala, tia.
Então vamos cantar. Qual que é o hino? 92. 92. E vamos ofertar na casa. Meu sangue se tentássemos, tentando viver sobre a nossa autonomia, ou se de fato reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor. Eu queria trazer à tona, meus amados, e é muito sério. Nós estamos perdendo muito tempo nos smartphones e TVs, meus queridos. É algo que está tocando muito a minha vida. E aí, quando nós vamos ler um verso, a gente diz: não temos tempo, porque deixamos mais as coisas do mundo fluir sobre as coisas de Deus. E a pergunta que eu faço é: como queremos crescer em graça e conhecimento? Como queremos sonhar uma igreja viva, repleta de pessoas, se nós ainda não compreendemos que tudo é nele e é para ele? Não é chamada de atenção, é para mim. É algo que Deus está tocando na minha vida para que a gente viva a adoração em todos os aspectos aqui na igreja, no nosso relacionamento com a nossa família, que a gente viva a adoração no nosso trabalho, com as pessoas que convivem com nós, que tudo a gente faça para Ele, para a honra dEle. Pai querido, em nome de Jesus somos gratos porque Tu é um Deus bondoso, Senhor.
A tua graça nos basta, Senhor. E é isso, e é pautado, Senhor, na graça de Cristo, naquela cruz que o seu sangue verteu e nos lavou, Senhor. É que estamos aqui, Senhor, pedindo, Pai, transforma o nosso coração, Senhor. É que nós estamos aqui te pedindo, Senhor, tende misericórdia, Senhor, da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Perdoa as nossas falhas, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a compreender, Pai, que precisamos cada vez mais, Senhor, estarmos nos aprofundando na Tua graça e na Tua palavra, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter mais tempo contigo, Pai. Nos ajuda a orar mais, Senhor. Nos ajuda mais a ler a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda mais, Senhor, ter vida em piedade. Nos ajuda mais, Senhor, a acreditar que tudo é por Ti, para Ti. Nos ajuda a acreditar. Nossa, Senhor. Senhor, nós te pedimos que toda a ação de Satanás, Senhor, seja colocada por terra, Senhor. Nos ajude e nos dê sabedoria, Senhor, perspicácia, Pai, para compreender a ação do inimigo sobre as nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, Senhor. Nos ajuda através da Tua palavra a combater a ação do inimigo. Senhor, eu peço por essa igreja, Senhor, que cada vez mais possamos ter um compromisso real com a Tua palavra e com a Tua causa, Senhor. Não tire do coração de cada um de nós, dos meus irmãos, Senhor, o compromisso com a Tua causa, Senhor. Jesus está voltando e nós sabemos disso, Pai. Está breve a Tua volta, Jesus. Por isso, Senhor, mais urgente, Senhor, prepara o nosso coração, prepara a nossa alma, tira as coisas do mundo, Senhor, e santifica-nos para Ti, Pai. Esse pedido que eu faço, não apenas para nós adultos, mas eu peço com maior carinho, Senhor, para as nossas crianças, Pai. Proteja-as, Senhor, desse mundo mau, Pai. Desse mundo, Senhor, que cada vez mais estamos horrorizados. Só dependemos da Tua proteção, Senhor. E nos despedimos, Senhor, nesta manhã, dizendo que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, agora e para todos sempre. Amém, Senhor.